Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de quadrinhos e hoje nós vamos conversar sobre uma das melhores sagas já criadas na história dos quadrinhos, que é Crise nas Infinitas Terras, do Jorge Pérez e do Marv Wolfman. Se você não conhece essa obra, eu já vou aqui dizer para você, vá atrás desse texto, desses quadrinhos, dessa coleção, você vai gostar muito. É uma obra que foi lançada aqui em várias edições originalmente, depois foi republicada nessa edição aqui de capa dura, que tem muitas informações extras, inclusive, e vale a pena. Mas antes de conversar um pouquinho sobre essa obra que marcou minha adolescência, se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever, dê o like se você estiver gostando do vídeo e faça também seus comentários, eles são muito importantes. O objetivo aqui desse vídeo é falar sobre essa obra, mas focar em um tema específico, que daqui a pouco eu vou falar qual é, e esse tema vai ser abordado nesse vídeo aqui dessa semana e também no vídeo da próxima quinta-feira. Então, o que a gente falar aqui vai ser também complementado lá. Um vídeo em duas partes, digamos assim. E também haverá aqui alguns spoilers dessa obra. Então, se você não quer saber nada dessa história em quadrinho, não assista o vídeo agora. Compre a revista, leia primeiro, depois você volta, tá bom? Mas vamos lá, do que trata essa história? Bom, Crise nas Infinitas Terras foi uma série de histórias em quadrinhos publicada pela DC Comics em 12 edições em 1986. E foi uma verdadeira saga de super-heróis envolvendo os mais importantes nomes daquela editora, como Super-Homem, Batman, Flash, Mulher Maravilha e assim por diante. A história teve o roteiro do Marv Wolfman e desenhos do Jorge Pérez, que, aliás, faleceu recentemente e era um desenhista incrível de mão cheia. Você está vendo aí umas imagens das suas obras, ele conseguia captar expressões dos rostos dos seus personagens de uma forma muito interessante e muito bem feita. Aliás, sobre essa saga, o próprio Jorge Pérez, em uma entrevista, disse o seguinte: I would love to do this. How many characters can I draw? I want to draw everybody I can get my hands on. So for me, it was an absolute joy. I had already done, the Titans. I had done the Justice League. Now I get to draw everybody, including characters that are obscure, but I really wanted to draw them. I had never drawn the Metal Men professionally. I got to draw them. And again, working with Marv Wolfman is a dream. I love working with Marv. He and I did, had a great time working on the Titans together, and to work on Crisis on Infinite Earth. Some of my best moments have been with Marv Wolfman. So Crisis had a specific purpose. We didn't know it was going to sell. We didn't know, what type of reception it was going to get, which is, I think, sometimes the most exciting time to work on a book, when you don't know how it's going to do. You just want to do a good story. And it ended up becoming, the standard by which all maxi series are measured. It was a fun book. In the long run, not as successful and as far as long-term changes, but it was a lot of fun for me as an artist to draw. Nessa história nós temos vários elementos que compõem uma saga de fato. Temos aqui a ideia de multiversos, ou seja, mundos paralelos, temos muita ação e temos também muita tensão, porque a gente percebe aqui na história, e isso que acontece também, alguns personagens morrem. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Mas qual é a origem dessa narrativa? No universo da DC Comics, o conceito do multiverso surgiu na história Flash de Dois Mundos, que foi publicada em setembro de 1961. Nessa história nós tínhamos o Flash da Era de Prata, que era o Barry Allen, que encontrava o seu antecessor da chamada Era de Ouro dos quadrinhos, que era o Jay Garrick, conhecido aqui como o Joel Ciclone. Essa história marcou a época porque ela criou essa ideia de que nós temos mundos paralelos. Então nós temos aqui o mundo conhecido como Terra 2, que era o lar das primeiras versões de heróis dos anos 40 da Terra 1, como o Flash, como a gente falou agora há pouco, o Lanterna Verde, e também versões envelhecidas do Super-Homem, do Batman, entre outros. Aliás, eu me lembro até hoje de ter lido A Morte do Batman da Terra Paralela, que foi uma história que marcou profundamente a minha memória infantil. Mas voltando aqui à Crise. Temos também a Terra 1, que é a Terra Ativa, que seria o mundo onde as histórias atuais acontecem. Dessa origem tímida de duas realidades, dois mundos, brotaram infinitos outros mundos. Então nós temos aqui várias terras. E para você ter uma noção da quantidade de mundos paralelos que foram criados pela DC ao longo da sua história, aqui, nesse volume de Crise, nós temos 9 páginas descrevendo terras, desses mundos paralelos.
Então você tem a Terra 1, a Terra 2, a Terra 3, a Terra X, a Terra C, a Terra 1890, a Terra 1889, a Terra 892, a Terra C-, a Terra C+, a Terra D, enfim, é um universo muito complexo. E é exatamente essa complexidade que levou à origem de Crise nas Infinitas Terras. Qual é a proposta aqui? A DC queria, entre aspas, arrumar a casa, queria colocar uma ordem na cronologia, porque estava tão confuso, não apenas para os seus autores, para os roteiristas, mas também para os leitores. Então, qual é a proposta aqui? Vamos arrumar a casa, vamos desmantelar esse multiverso. E aí surgiu a ideia de Crise. Na história, nós temos o Antimonitor, que é um ser composto de antimatéria. Ele decide, então, destruir todo o universo da matéria. E aí, essa ameaça aparece na forma de uma nuvem branca que vai tomando conta dos vários mundos e vai consumindo a existência desses mundos. Então, não é apenas destruição. É como se eles nunca tivessem existido. Logo no início dos quadrinhos, aparece a Terra 3 sendo destruída por essa nuvem de antimatéria que faz com que tudo desapareça de fato. Ou seja, não apenas seja destruído, mas saia da existência. E aí, uma coisa interessante. E é uma questão que me impactou como leitor dessa história quando eu era adolescente. Aí, nesse mundo, o único herói é o Lex Luthor. Todos os outros são vilões. E tem outros nomes. Então, o Super-Homem, na verdade, é o Ultraman. O Flash é o Relâmpago. O Batman é o Coruja. E assim por diante. E eles tentam lutar contra aquela ameaça, mas não conseguem. E o mundo é destruído. Esse mundo, inclusive, é uma coisa interessante. O Lex Luthor desse mundo lança uma sonda com o seu filho, dele com a Lois Lane, que vai atravessando as fronteiras entre os universos e para o satélite da Liga da Justiça na Terra Ativa. O satélite que nessa época está desabitado, mas essa criança é encontrada pelo Monitor, que seria uma espécie de oposto do Antimonitor. E é exatamente esse Monitor que vai organizar a primeira resistência, digamos assim, ao Antimonitor e ao avanço da antimatéria. Então, ele vai reunir vários heróis, você está vendo a cena com todos os detalhes que George Pérez gostava de desenhar, com vários heróis juntos para serem apresentados a essa ameaça que o Monitor está falando. E qual é a ameaça? A ameaça da não existência. A ameaça da destruição de todos os universos conhecidos pela matéria. Porque aqui a realidade é a antimatéria do antimonitor, vai destruir tudo e vai acabar com qualquer tipo de vida. Eu não vou contar aqui toda a história, porque eu não quero dar spoiler da história inteira. Apenas aqui 2 elementos que eu vou falar que são sim spoilers, e aí já está avisado sobre isso, tá bom? Mas antes da gente falar um pouco mais a respeito dessas questões, vale a pena mencionar que essa história ultrapassou os limites dos quadrinhos. E chegou, por exemplo, aos vídeos do YouTube. Temos aí, inclusive, uma paródia da Crise nas Infinitas Terras, da qual o próprio George Pérez participa. Está vendo aí ele aparecendo como personagem nesse universo. Por sua vez, em várias séries da DC, séries para televisão, houve também um crossover entre séries, chamado Crise nas Infinitas Terras. E aí exatamente é uma adaptação, uma tentativa de adaptação, na verdade, dessa HQ para as séries de TV. Como você está vendo aí algumas cenas. Mas por que eu quero chamar a atenção para essa história em especial? Porque essa história foi o meu primeiro contato com a ideia de que heróis também morrem. Hoje tornou-se meio que lugar comum falar a respeito disso, mesmo porque os heróis que morrem ontem vão voltar à vida daqui a 2 semanas. Então tornou-se meio lugar comum falar sobre isso. Mas na década de 80, para mim, que estava tendo contato inicial com o universo dos super-heróis, perceber que o Batman da Terra Paralela havia morrido, como eu falei no HQ especial, e que nessa série aqui, Crise nas Infinitas Terras, havia heróis e também vilões morrendo de fato, deixando de existir, isso marcou profundamente minha infância. E há 2 casos aqui em Crise que eu queria chamar a atenção porque são casos que merecem a gente analisar um pouquinho mais detidamente. São os seguintes. O primeiro deles é vinculado à Supermoça. Você está vendo ela aí? Ela é a prima do Kal-El, prima do Super-Homem. Chegou na Terra, teve seus poderes se desenvolvendo, como aconteceu também com o Super-Homem. O Super-Homem cuidou dela, né, até que a revelou ao mundo e ela se tornou uma super-heroína. Nessa parte aí dos quadrinhos, que você está vendo, ela está indo encontrar com a Batmoça. E a Batmoça está extremamente preocupada e também aterrorizada, porque ela olha em volta e percebe o que ela pode fazer para acabar com essa ameaça. Ela não tem superpoderes. É interessante parar aqui para ler o diálogo entre as duas. A Supermoça diz assim: mas deve haver um meio de deter o que está lá fora. Não estou disposta a desistir tão facilmente. Supermoça, linda, que é o nome da Supermoça, né? Enfrentei a morte tantas vezes porque nunca acreditei realmente que morreria, mas agora me sinto tão indefesa, tão impotente,
e muito, mas muito assustado. Todo mundo está, Bárbara. Falei que o Superman e os Titãs, eles dizem que o Flash pode ter morrido. E outros heróis, alguns supervilões, também desapareceram. Eu também estou assustada, mas não posso deixar que isso me impeça de fazer o que é preciso. Aí a Batmoça diz, para você é fácil falar. Olha os seus poderes, eu não sou nada. Eu acho que eu nunca fui talhada para ser uma heroína. Bárbara, milhares de pessoas lá embaixo têm poderes como os meus. Policiais, bombeiros, soldados, todas as pessoas comuns tentando fazer o possível para impedir que o mundo desmorone antes do tempo. E aí ela pausa um pouco para salvar um avião que está sendo destruído lá pela nuvem de antimatéria. Aqui já dá o tom da perspectiva da própria Supermoça. Ela não mede esforços para tentar salvar pessoas, para salvar vidas. Aliás, esse é o elemento do super-heroísmo, né? Essa perspectiva que marca o super-herói. E ela resume, inclusive, essa perspectiva na fala para o piloto do avião que ela acabou salvando. O piloto diz, mas por que você me salvou? Todo mundo vai morrer mesmo. E ela diz o seguinte, nós lutamos pela vida o quanto for possível. É a única maneira de se viver e de podermos nos olhar no espelho. Mais pra frente dessa história, e aqui vem o primeiro spoiler, nós encontramos os super-heróis indo enfrentar o Antimonitor no seu próprio mundo. E aí está aí projetado na sua tela. E lá, lutando contra aquelas criaturas que são servos do Antimonitor, o Super-Homem é atacado. E o grito dele é ouvido pela Supermoça. E ela imediatamente percebe que aquilo que está causando tanta dor no seu primo, que é mais poderoso que ela, é bem capaz de matá-la. Mas sem pensar duas vezes, ela avança em direção àquele perigo para tentar salvar o Super-Homem. E ela vai pensando o seguinte, ele vai sobreviver, tem que sobreviver, mas se não conseguir, eu juro que eu vou seguir o seu exemplo. Posso não ser tão boa quanto ele, mas Kal sempre me ensinou a se dar o melhor de mim, custe o que custar. Ser fiel é extrema, ser a melhor que puder, jamais aceitar menos do que isso. E aí ela vai atacar o Antimonitor. E ela ataca numa selvageria incrível, sem se preocupar com a própria segurança. E no momento final, ela olha para a Doutora Luz, que é uma super-heroína que está ali presente, junto com o Super-Homem e ela, e diz, preste atenção, cabe você salvar Kal-El. Quando eu me mexer, leve o Super-Homem, encontre os outros. E ataca, como eu falei, sem nenhuma preocupação com a sua própria segurança. Ela quer que o primo esteja salvo, quer salvar o Super-Homem. Mas aí a Doutora Luz vê aquilo e diz, eu vou ter que voltar para ajudá-la. E aí a Supermoça se vira gritando, não, vai embora agora. E nesse momento, o Antimonitor diz, você deu as costas em combate, menina, esse é um erro fatal. E aí, mata a Supermoça. E a expressão do rosto do Super-Homem, toda essa sequência de quadrinhos, ela é muito bem feita. Ela expressa realmente esse estado de tensão em que se chegou a essa história e também a perda do que aconteceu. Que aí termina, o Antimonitor vai embora destruído, não foi completamente derrotado, mas foi vencido nesse momento. E aí um relatório, né, dado pelo Lanterna Verde da Terra Paralela. Lanterna Verde, sim, as máquinas que estavam fundindo as terras foram destruídas, mas nós tivemos uma baixa. E o próximo quadrinho é dos mais emocionantes que eu já li na vida. Está o Super-Homem abraçado à cara, dizendo, vamos cara, não desista, você vai conseguir, fique conosco. E ela, não posso. Mas tudo bem, eu sabia o que estava fazendo, eu queria que você fosse salvo. Você significa tanto para mim, para o mundo. Aí o Super-Homem diz, você conseguiu destruir as máquinas. E ela diz, graças a Deus, os mundos têm uma chance de sobreviver. Você está chorando? Por favor, não chore. Você me ensinou a ser corajosa. E eu fui. E eu te amo muito pelo que você é, por tudo que você representa. E ela morre. A morte da Supermoça nos quadrinhos, nessa história, foi muito impactante. Sobretudo para alguém, como eu falei, que não tinha essa noção de que os super-heróis morriam. Lendo a história, eu percebi, não apenas morrem, mas morrem de forma violenta. E há aqui todo o funeral, né, realizado em memória da Supermoça. E essa parte da história termina com o Super-Homem, na sua Fortaleza da Solidão, dizendo o seguinte, vou sentir sua falta, os dias vão parecer mais curtos agora e as noites mais longas. Às vezes me esqueço de quão mortais realmente somos. Creio que nunca mais vou me esquecer disso novamente. Eu me lembro de quando você chegou à Terra, uma menina de 15 anos, cheia de vida e esperanças. Linda ali, escondida naquele orfanato, secretamente praticando seus poderes todas as noites. Meu Deus, eu me lembro de como fiquei orgulhoso no dia em que revelamos sua presença ao mundo. E agora, cara, você se foi e eu lamento. Vou sobreviver, magoado, mas não decepcionado. Triste, mas ainda esperançoso, de que sonhos partilhados por você, eu e todos os demais, aqueles com poderes especiais e principalmente todos os outros sem esses dons, os sonhos de paz e esperança ainda podem se tornar realidade. Viveremos lembrando e honrando o passado, mas sempre fitando o futuro. Adeus, cara, linda ali, Supermoça, sentirei saudades para sempre. E aí termina essa parte da história. Mal você se recupera desse momento e a história seguinte, o capítulo seguinte da crise, apresenta outro personagem que também morre. E dessa vez é o Flash.
o Barry Allen. Ele está preso pelo Antimonitor, e aí está vítima do controle mental do pirata psíquico, mas ele consegue se libertar, e aí consegue chegar até o canhão de antimatéria que o Antimonitor ia usar para destruir os mundos, e começa então a correr em torno desse canhão para desacelerá-lo, para criar um distúrbio que vai destruí-lo. E ele sabe que isso é a sua morte, porque ele não conseguiria permanecer muito tempo. A máquina vai drenando as suas forças. E aí vai forçando a sua corrida cada vez mais rápido, e aí vai dizendo, engraçado, como a cabeça divaga quando você está tão perto da morte que dá para sentir o cheiro dela. Mamãe e papai, sei que estão me ouvindo, mas eu amo vocês. Iris, separados tanto tempo, juntos por tão poucos momentos, não se esqueça de mim, Iris. Lembre-se de quanto te amei. Fiona, Wally, Dexter, Ralph, Sue, Hal, todas as pessoas que amei. E ele continua correndo, e ao correr, o fluxo do tempo é quebrado, ele começa a voltar no tempo, e é uma coisa muito genialmente bem escrita, porque lá nos primeiros capítulos dessa série, a gente via essa cena, o Flash aparecendo para outros personagens se desintegrando. E aqui a gente descobre o porquê. Ele voltou no tempo, e aí vai se desintegrando, até que desaparece, destruindo a máquina do Antimonitor junto. Supermoça e Flash mortos, numa história em quadrinho que me impactou, como eu falei, muito quando eu li. Porque eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Não de forma tão crua e tão violenta. A Supermoça morre assassinada pelo Antimonitor. O Flash morre sozinho. Aliás, só muito lá na frente da história é que vão encontrar os restos do seu uniforme e aí vão perceber que de fato ele deve ter morrido. Ou seja, uma morte solitária e uma morte de heróis. Heróis também morrem. E é exatamente esse aqui o tema do vídeo. Não vinculado aos super-heróis, evidentemente, apenas, mas vinculado à ideia da morte, da nossa finitude. Porque nós morreremos. Eu sei que esse parece um papo muito deprimente para um vídeo assim, mas é necessário que a gente afirme isso e reconheça esse fato. A morte faz parte da própria existência. A morte também é parte da vida. Nós nascemos, vivemos e morremos. No seu livro Cartas a uma Senhora Americana, C.S. Lewis diz o seguinte: em relação à morte e a expectativa pela morte, há apenas 3 atitudes possíveis: desejá-la, temê-la ou ignorá-la. A terceira alternativa, ignorá-la, que o mundo moderno chama de saudável, é com certeza a mais inquietante e precária de todas. Porque isso seria um negacionismo, isso seria a rejeição do que nos torna humanos. Na teologia cristã, esse tema da morte é vinculado à escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Mas há uma mudança que a gente precisa sempre estabelecer quando pensa nessa questão de últimas coisas. Porque aqui, a escatologia não é a tentativa de pensar o que vem depois da morte, mas sim é pensar o que fazemos agora na expectativa da morte. E essa morte vista não como algo necessariamente ruim. É claro que para quem prova a experiência da morte perto de si, a dor é muito intensa. O próprio Jesus de Nazaré chorou diante da morte de Lázaro, seu amigo. Mas o temor da morte não pode nos paralisar na própria vida. Então, abrindo aqui um parênteses em relação à escatologia, muito mais do que aguardar passivamente a vinda de Jesus para reinar num céu celeste, sabe-se lá onde e quando, nós, na verdade, entendemos a escatologia como uma ação já agora. Uma convocação a uma vida que compreende a justiça, a paz e o amor e a fraternidade como elementos proféticos que antecipam essa plenitude do reino de Deus que acontecerá no tempo escatológico. Então, se nós cremos num futuro escatológico de paz, então já hoje nós nos envolveremos com a busca por essa paz. Se a gente crê num futuro de justiça para todos, então hoje nós já vamos nos envolver pela busca por essa justiça. Se a gente crê que esse futuro escatológico é a plenitude do amor de Deus, então hoje, na nossa boca e nas nossas ações, haverá também esse amor. Então a escatologia aqui não é algo que nos espera no futuro, mas sim algo que nós caminhamos rumo a esse futuro. É uma ação humana. E nesse sentido, a ideia da morte se encaixa como uma expectativa que todos nós teremos que enfrentar cedo ou tarde e que fará toda a diferença sobre como a enfrentaremos. Para tentar ilustrar o que eu estou falando, vamos usar aqui uma outra obra de Lewis, que é a Trilogia Cósmica. Já falamos aqui sobre ela no canal algumas vezes e vamos falar outras tantas vezes. Mas há um momento da história em que há uma conversa entre o Oyarsa de Malacandra, que é o governante de Malacandra, servo de Maleudil, que é Deus para o livro, com os humanos que estão lá, entre eles o professor Weston e o Devine. E o assunto em questão é a morte, porque o professor Weston está disposto a matar todo mundo em Malacandra, desde que
a raça humana sobreviva. E aí o Arsa daquele mundo diz para ele o seguinte: olha, nenhum mundo foi feito para durar eternamente, nenhuma raça foi feita para viver eternamente. Maleudil não quer isso, porque nessa perspectiva a morte não é abandono no espaço frio, mas sim retorno ao próprio Deus. E aí o Oyarsa diz para aqueles homens o seguinte: olha, esse medo da morte que vocês têm é, na verdade, resultado da ação do Oyarsa torto, que é uma referência aqui ao mal. E ele diz o seguinte: esse Oyarsa torto foi capaz de tornar os seres humanos sábios o suficiente para ver a aproximação da morte da espécie, mas não sábio o suficiente para suportá-la. Em contraposição, o povo de Malacanda, diz Oyarsa, não tem medo da morte. Ele diz o seguinte: o mais fraco do meu povo não teme a morte. É o torto, o senhor do seu mundo, que desperdiça a vida de vocês e a conspurca com essa fuga do que vocês sabem que há de alcançá-los no final. Se fossem súditos de Maleudil, teriam paz. Então, na lógica do Lewis aqui na trilogia cósmica, e também na lógica da própria escatologia cristã, a morte em si não é o problema. O problema é como se passa por ela. O teólogo Franz Josef Nock diz o seguinte: a consequência do pecado não é o simples fato da limitação temporal de nossa vida e que um dia veremos de morrer, e sim o fato de experimentarmos a morte como hostil, como interrupção, como contrária à dinâmica da vida, colocando desse modo em dúvida o sentido de toda a vida. O homem paradisíaco poderia enfrentar a morte com alegria, como um desvanecer-se confiante, como uma amorosa entrega a Deus, como um beatificante nascimento para uma nova vida. Pecado é, pelo contrário, falta de confiança e amor. Se é certo que o pecado envolve todo o ser humano no mundo e o envenena de dentro, conforme Romanos 15:12, então está clara a conexão entre pecado e experiência de morte. Porque, e na medida em que o ser humano não é capaz de confiar e amar, por isso, e nessa medida, não consegue realizar a morte como sua consumação. Esta morte, melhor, o fato de experimentar a morte desse modo é consequência do pecado. Então entenda o que o teólogo está dizendo aqui. A morte faz parte da própria existência humana, e na lógica da fé cristã, a morte é retorno a Deus. A morte é uma nova vida, na verdade não é o fim, é um novo começo. Diria Aslan, no último livro da série Crônicas de Nárnia: acabou-se o trabalho, começaram as férias. E nesse sentido, fala Moltmann, escatologia deveria ser rebatizada, porque não é o estudo das últimas coisas, mas sim o das novas coisas. E é exatamente nesse ponto que eu queria chamar a atenção de vocês a partir dessa série de quadrinhos Crise nas Infinitas Terras. Porque lá nós temos a morte do Flash e temos a morte da Supermoça e de tantos outros personagens que são vilões ou heróis e morrem lá consumidos pela nuvem de antimatéria. A morte faz parte da existência. A morte é o que anima, inclusive, aqueles personagens a lutarem pelo que é certo. Há uma cena, inclusive, que os heróis estão se preparando para combater o Antimonitor uma última vez, e aí o monólogo do Tio Sam, que é um integrante combatente da liberdade. E ok, eu entendo aqui a ironia de termos um Tio Sam falando de liberdade, mas aqui é quadrinhos, então a gente pode aceitar isso como um fato. Mas ele diz uma coisa muito interessante que eu acho que é o que motiva os heróis a lutarem. Talvez seja o momento da gente lembrar o que tudo isso significa. Temos aqui pessoas não só de países diferentes, mas de mundos diversos. Nem todas acreditamos nas mesmas coisas, pelo menos politicamente falando. Mas tudo bem, a gente tem direito de pensar diferente. Porém, nesse momento é bom todo mundo esquecer as divergências. Ninguém aqui está lutando pela própria vida, mas pela nossa liberdade de pensar como queremos, de agir como queremos, de sermos quem quisermos. Isso pode soar meio brega para alguns de vocês, e talvez seja mesmo, mas liberdade é assim mesmo. Não importa de onde vocês vêm, qual seja o credo de cada um, ou a ideologia que expressam, é preciso acreditar nisso. É isso, pessoal, estamos lutando para preservar a vida e a liberdade. Por isso, vamos dar o melhor de nós. E essa fala, que realmente pode ser brega aqui no texto, o próprio Lex Luthor diz o seguinte: por mais que me desagrade dizer, esse cara tem razão. E aqui é um ponto importante, porque perceba, na luta contra o mal, na luta contra a perversidade, na luta contra aquilo que destrói a vida, é preciso usar de fato uma ampla relação de vínculos, uma ampla relação de ligações, de elos, para que essa força contra o mal seja eficaz. E aqui a busca pela liberdade, que aqui é caracterizada pela democracia, pode servir para a gente também hoje, porque ainda há no Brasil de hoje riscos de extremismos políticos, de extrema-direita, por exemplo, que querem tomar o poder a todo custo. E a democracia é ameaçada. E numa situação como essa, é preciso que haja uma coalizão de pessoas que, embora sejam diferentes nos seus modos de pensar, sejam também unidas por esse ideal de liberdade. E isso, do ponto de vista cristão,
É escatologia. É pensar a vida como um espaço de luta contra o mal e de esperança, de afirmação da esperança de que no final tudo dará certo, tudo correrá bem, mesmo que hajam mortes no caminho. Bom, eu não sei na verdade como é que eu vou terminar esse vídeo aqui, porque como eu falei, vai ter uma segunda parte desse assunto no outro vídeo semana que vem, com outro quadrinho especial que eu vou aqui mencionar no próximo vídeo, mas tenha aqui em mente o seguinte, então, quando falamos sobre essa ideia de morte dentro do universo do cristianismo, nós não estamos falando de um fim, mas sim de um novo começo. E nesse sentido, esse novo começo, ele precisa ser assimilado como parte da própria existência. E num sentido mais amplo, essa história que a gente acabou de ler é uma tragédia em tons gregos, né? No teatro grego, a tragédia é aquela peça, aquela história em que nós temos os heróis que lutam contra a morte por todos os meios, por todas as forças, mas que no final morrem, porque o destino de cada um deles não está com eles, mas está com os deuses do Olimpo. Pois bem, na perspectiva do cristianismo, o destino de cada pessoa no mundo está nas mãos de Deus, e de um Deus que é puro amor e puro acolhimento. Se é assim, então a morte é a experiência de passagem de encontro com esse Deus, e não o fim de todas as coisas. Enquanto ela não chega, a gente luta em prol de um mundo mais justo, mais humano, mais pleno desse Deus que é amor. E quando ela chegar, porque ela chegará, a gente se encontra com a plenitude de tudo isso que a gente plantou aqui. Um reino de paz, de amor e de alegria, de justiça e de acolhimento que Deus nos dará. Essa é a realidade da fé cristã em sua análise escatológica. Na próxima semana a gente vai voltar a esse tema, então coloque dúvidas aí no comentário se você desejar, faça suas perguntas. Eu vou tentar responder aqui no próximo vídeo da semana que vem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. E esteja aqui com a gente também no último domingo desse mês, dia 30 de julho, às 9h30 da noite, teremos aqui mais uma live sobre Crônicas de Nárnia, abordando A Cadeira de Prata, que é o penúltimo livro da série. Então, 9h30 da noite, no próximo dia 30 de julho, esteja aqui e a gente vai estar conversando a respeito. Um abraço, pessoal, e até lá!